Deus. Está feliz? Happy New Year. Estou ficando meio americanizado agora, gente. Um ótimo ano, feliz ano novo para você, para sua casa, para toda a sua família. Em nome de Jesus. Você pode abrir sua Bíblia aí no livro de Lucas, capítulo 19. Lucas 19, a partir do verso 1. Ai, como é bom estar aqui. Como é bom estar aqui. Lucas 19, abra aí sua Bíblia, ou liga sua Bíblia aí. Em nome de Jesus. Que bom que você veio, irmão. Hoje estava difícil, né? Tinha gente que teve gente aí, vou falar não, teve gente que dormiu até 3:30, outros até às 5. Até às 5. Senhor, morreu, ressuscitou depois da tarde. Ô Danda, só um pouquinho aqui pra mim, ó, pra não gritar com os irmãos aqui, por favor. Deus do céu, eu cheguei em casa tarde, né? Virado do ano, eu já tô meio de idade, né? Então durmo à tarde pra conseguir virar o ano, né? Senão chega 11 horas, mas dá um sono, né, Julião? O Julião também tem esse problema, ele falou. Aí você não sabe, será que eu vou aguentar até meia-noite? Glória a Deus, vocês estão ficando velhos. Aí eu, né, chegamos tarde já, bem tarde. Eu planejei assim, vou dormir tipo até 11:30, meio-dia. Quando foi 7:40, irmãos, estou ficando velho. Já estava quase acordando, a Alice acordou primeiro que eu. A Alice nova, com toda a energia. Falei, mano, vamos dormir, filho, vamos dormir. Mas graças a Deus, dormi um pouco, levantei, falei, Jesus, irmão, hoje muita fé, está todo mundo cansado. Mas que bom que você veio, que Jesus quer falar com a gente hoje. E marcou essa mesa aqui incrível para nós. Vamos lá? Lucas 19, a partir do verso 1, diz assim: Jesus, a minha versão é uma Bíblia nova que eu ganhei aí, do Supercity, gente. Então pode estar um pouquinho diferente da sua, mas eu vou ler na minha, tá bom? Diz assim, ó: quando Jesus entrou em Jericó e estava passando pela cidade, um homem chamado Zaqueu, um dos mais influentes no negócio de cobrança de impostos dos romanos, procurava ver quem era Jesus, porém, ele era muito baixo e não conseguia olhar por cima do povo. Por isso ele correu na frente, subiu em um pé de sicômoro ao lado da estrada para ver Jesus passar ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, levantou o olhar para Zaqueu e disse: Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso me hospedar em sua casa. Zaqueu desceu apressadamente e levou Jesus para casa com grande alegria. Mas o povo viu isso e começou a se queixar. Ele foi logo se hospedar na casa de um pecador tão conhecido. Mas Zaqueu levantou-se diante do Senhor e disse: Senhor, de agora em diante eu darei a metade da minha riqueza aos pobres, e se eu cobrei demais os impostos de alguém, devolverei 4 vezes mais.
Jesus lhe disse: hoje chegou salvação a esta casa. Este homem também é um filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus, como é bom estar aqui, Jesus. Pai, como é bom estar diante da tua família. Como é bom o Espírito de Deus poder estar diante da igreja, da noiva do Cordeiro. Obrigado. Pai, eles vieram aqui hoje porque eles querem te ouvir, Jesus. Eles não vieram para ver um pregador ou apenas para assistir um culto. Eles vieram por causa de ti. Aliás, Jesus, nós só estamos aqui por causa de um mover do teu Espírito em nós, por causa do teu Espírito nos impulsionando para estar aqui nessa mesa junto com o Senhor, para ouvir, Pai, uma palavra que venha do teu coração para nós nesse primeiro dia do ano, Jesus. Estamos rompendo para um novo ciclo e nós queremos te ouvir, nós queremos que o Senhor fale conosco hoje, Jesus, e nos dê uma direção para esse ano. Esse ano nós queremos mais de ti, nós queremos alinhar o nosso coração ao teu, nós queremos ouvir a tua voz e ouvir de um Pai perfeito que nos ama, uma direção segundo o teu coração. Em nome de Jesus, o Espírito de Deus traz luz no nosso entendimento, que seja o Senhor ministrando aqui, que seja o Senhor falando aqui essa noite, Pai, em nome de Jesus, teu Filho, em nome de Jesus, amém, amém. Eu vou falar uma verdade para vocês, senhor. Eu sempre tive problema com esse negócio de virar do ano. Verdade. Pensa num cara cético. Ah, feliz ano novo. Eu ficava assim, cara, do que estão falando? Para mim é só mais um dia que emendou do dia 31 para o dia 1º, continua tudo do mesmo jeito, não mudou nada. Eu era até meio ranzinza e era bem mais novo. Se fosse hoje, poderia até ser o caso da idade já, né? Mas eu era assim, sabe, meio cético, meio assim, ai, feliz ano novo, nossa. Culto da virada. Não tem culto da virada aqui, gente, vocês repararam, né? Já estamos aqui hoje. Eu vou viver uma virada, hein? Mas assim, ó, deixa eu explicar para vocês. Não é que eu não gosto, até gosto, né? Passamos o ano aí, numa fazenda aí, chique pra caramba. E eu curto estar entre os amigos, a virada de ano e tal. Mas eu não tinha, sabe, nenhuma expectativa sobre nada. Para mim era só pular do dia 31 para o dia 1º, de um dia para o outro, e estava tudo do mesmo jeito, e segue a vida, e bora, tem que se virar, tem que fazer acontecer. O ano começou e daí? Ano novo não adianta, veio um monte de... Só Sucê melhor do que eu nisso. E deixou todas as dívidas no dia 31 ontem. E começou hoje zerado. Alguém? Rapaz, vocês estão ruins, hein? Então parecia assim para mim que não mudava nada, não tinha nenhuma perspectiva de nada. Eu era muito cético desse negócio com relação ao ano novo, a dar feliz ano novo para os outros, não achava sentido, e de fato eu não achava nenhum sentido nisso. Feliz ano novo. Ainda tem um pessoal amigo aí que depois virou feliz ano todo, aí piorou, aí acabou. Mas com o tempo, a gente vai ouvindo Jesus, e Jesus vai trazendo luz no nosso entendimento, e aí você começa a analisar por uma outra ótica, você começa a avaliar por uma outra perspectiva, porque Deus poderia ter feito tudo sem calendário e a gente seguir direto, um dia após o outro. Aí eu passei a pensar, por que Deus criou as estações? Porque Deus criou vários ciclos,
E aí você passa a pensar, por que Deus marcou uma virada de um ano para o outro? Aí você começa a pensar assim, não, tem uma parada de Deus esse negócio. Tem uma parada de Deus esse negócio. Aí depois eu mudei, aí eu falei assim, então agora acho que o ano começa quando a gente faz aniversário. Porque é o ciclo da minha vida que começa. Na verdade eu era chato pra caramba, irmãos. Mas com o tempo você vai entendendo que pelo olhar bondoso do nosso Pai, Ele está marcando um novo período para nós podermos mudar algumas coisas na nossa vida. E na nossa virada de ano, nas nossas resenhas lá, e jogando um bilhar. Ah não, o pastor não pode jogar bilhar, né, Bruno? Brincando na mesa de sinuca. Sinuca é mais bonita, bilhar parece bar, né? Parece negócio assim. Brincando assim com os irmãos, né? E eu ganhando de todo mundo, né? E eu, Adriano. Aí jogando assim. O Mega fica triste quando eu falo isso, até chora. Aí a gente brincando, se divertindo, aí um dos nossos irmãos foi bater na bola e bateu a mão assim, numa bola assim, tirou ela da boca assim, né? Eu ia matar a bola depois. Pra quem sabe que a sinuca é assim. Aí ele tirou, aí eu olhei, mas eu fiquei quieto. Falei, Aí ele falou assim, nossa, eu empurrei a bola aqui. Eu falei, não empurrou nada, empurrou, não empurrou. Aí ele virou e falou assim, na resenha ali, pelo menos no primeiro dia do ano, eu tenho que ser justo. Eu falei, caramba, mano. Mas se na resenha eu tirando sarro dele, virou você, tem que pelo menos começar o ano diferente, porque eu não sou muito justo. Eu falei, cara, para com isso. Não, é verdade. Aí quando ele falou isso, eu falei, caramba, mano. Caramba, e ali no meio daquela resenha, rindo, Deus me deu essa palavra, você acredita nisso? Como é bom estar entre irmãos. Eu tenho falado para vocês aqui que Deus ministra no nosso coração através da vida dos nossos irmãos. E é muito bom andar em comunhão. Eu sei que você está meio desviado aí porque eu estava jogando sinuca, mas ali Deus falou comigo. E Deus tem uma mensagem incrível para mim e para você hoje. Não é simplesmente mudar de 2022 para 2023, mas é um ano para a gente ser ressignificado. Isso talvez assim, na nossa caminhada cristã, talvez seja o ano, escute isso e guarde no seu coração, mais importante das nossas vidas. Deus esse ano está preparando a sua igreja para ser, ou se tornar, ou continuar sendo resiliente. Esse ano será um ano onde a igreja de Jesus será exposta. E Deus quer preparar o nosso coração. Então eu falei, você que era meio cético a isso. Aí quando o meu amigo falou isso, Deus falou sobre esse camarada chamado Zaqueu. No texto que nós lemos, algumas coisas que eu grifei era, primeiro, que Zaqueu queria ver quem era Jesus. Então Zaqueu ouviu sobre Jesus, sabia que havia um homem, talvez no seu entendimento, um profeta, ou talvez por alguns já tenham falado que ele era o Messias, ele queria saber quem é Jesus. E a Bíblia fala que ele, da sua pequena estatura, você já conhece esse texto, eu não vou ministrar para você sobre que ele era rico, e aí teve que descer essa mensagem assim, sabe? Não é isso. Eu quero chamar a atenção sua para outra coisa. Primeiro, ele queria conhecer quem é Jesus, ver quem era Jesus. E quando ele sobe naquela figueira brava, né? Ou essa árvore com esse nome, sicômoro.
ele subiu por causa da sua pequena estatura, e quando ele subiu, Jesus, ao passar, porque ele viu que Jesus está chegando, correu na frente, subiu, você está entendendo, né, o contexto? Subiu, correu na frente, subiu nessa árvore, para que Jesus, quando passasse, ele pudesse ver. Aí quando ele subiu, Jesus, quando passou embaixo daquela árvore, falou: Zaqueu, desce depressa. Jesus chamou ele pelo nome de Zaqueu. Então Jesus sabia quem ele era. Aí a palavra de Deus diz que Jesus, virando para ele, falou para que ele descesse depressa. Jesus vira e fala para ele assim: ó, eu quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu Jesus em sua casa com muita alegria. E no final do texto Jesus fala assim: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Se você não sabe, para entender, vai ficar mais claro o contexto, Jesus estava subindo, estava vindo de Jericó e indo em direção a Jerusalém. Se você for lendo as outras passagens, você vai entender que Jesus estava subindo para preparar a última ceia, para estar com os discípulos e depois ser crucificado. Então Jesus está subindo para Jerusalém, de Jericó, e estava indo para preparar essa última ceia e logo depois ser crucificado, que você conhece toda a história. E ao passar ali naquela região, Jesus encontrou esse homem que tinha o nome de Zaqueu. Zaqueu, se você não sabe, assim, ó, um pouco de conhecimento sobre você, Zaqueu é derivado da palavra, uma palavra esquisita de falar, e eu não sei se é assim que pronuncia, Zakchaios. Olha, gente, esse ano eu vou ter muito grego aqui na casa de filho. Um nome hebraico, não é nem grego, é hebraico. Um nome hebraico quer dizer, sabe o que quer dizer Zaqueu? Puro, justo. Você acredita nisso? Que o nome Zaqueu significava puro, justo. Se você ler o texto, você há de convir comigo que tinha alguma coisa errada no nome de Zaqueu. Zaqueu, que significava justo, ele era um coletor de impostos, e os coletores de impostos não eram bem vistos por ninguém, nem pelos romanos e nem pelos judeus. Se tinha um cara que ele não queria ver, era o tal de cobrador de impostos, porque tirava o dinheiro deles. E Zaqueu, para piorar, Zaqueu não era só um cobrador de impostos, ele era o chefe dos cobradores de impostos. Tá difícil, não tá? Então olha só, os judeus viam os coletores de impostos como grandes traidores, uma vez que eles trabalhavam para o Império Romano. Eram vistos como alguém que roubava o seu próprio povo. Jesus, hein? Zaqueu, por ser chefe dos cobradores de impostos, era tido como o traidor mor, o bichão mais traidor, a traíra maior do lago, era ele. E Zaqueu, que deveria, segundo a tradição, o nome era dado para aquilo que a pessoa se tornaria. Então quando fala Abraão, ele seria pai de... O nome condizia com seu propósito. Então olha só, Zaqueu recebeu o nome de justo, puro. E cabe aqui uma reflexão muito importante. Nós recebemos um nome quando somos registrados pelos nossos pais. É óbvio que nós estamos falando aqui de uma cultura do judaísmo, que o povo dava o nome conforme aquilo que pré-definia para que seu filho se tornasse. Então aqui ele recebeu esse nome. Nós também recebemos um nome quando somos registrados. Mas quando nós descemos ao batismo, quando nós morremos e ressuscitamos em Jesus, nós
recebemos agora nós recebemos primeiro um novo nome que tem um novo significado. Se você ver no livro de Apocalipse, quando a igreja tiver um encontro com Cristo, a palavra de Deus diz que existem pedras onde está o nosso verdadeiro nome, e nós conheceremos o nosso nome. Então, quando nós ressuscitamos com Cristo, se nós nascemos de novo, nós recebemos um novo nome. Então nós entendemos que se nós ressuscitamos com Cristo, nós recebemos um novo nome. Existe para nós, já estabelecido em Deus, um significado para a nossa existência. Quantos estão entendendo? Amém? Estão comigo aqui? Fica aqui comigo para você não se perder. Então nós recebemos um nome. Então esse nome, conforme a tradição dada por Deus ao seu povo, está entendendo? É dado junto com esse novo nome para nós um significado para a nossa existência, uma razão para existirmos, um motivo de termos sido criados por Deus. E às vezes, durante a nossa caminhada, nós nos perdemos. Zaqueu recebeu esse nome para que fosse puro, justo, e ele se tornou o contrário, porque a história mostra que os cobradores de impostos, além de cobrar uma parte para a parte correta, eles cobravam uma parte a mais para que aquilo fosse deles. Então ele era injusto e contaminado, corrompido. Quantos estão entendendo que o nome de Zaqueu deixou de ter o real significado por causa dele ter se perdido? E assim, de vez em quando, não é sério, mas eu olho para mim às vezes, e olho para mim e fico olhando e fico pensando assim comigo, tá bom? Eu sou pastor, eu sou mais falho que todo mundo aqui. Eu já falei que pastor tem mais chance de errar do que o resto. E assim, e eu começo a perceber que algumas coisas em mim não se encaixam para aquilo que eu fui chamado. Sabe o texto da palavra de Deus que fala assim, vocês, a partir de agora, andem ou andeis conforme a vocação com que fostes chamado. Aí para mim, às vezes eu olho e deixa de ter significado o meu chamado. Por quê? Por causa dos meus erros. E esses erros vão fazendo às vezes que eu tome decisões fora do filtro ou da ótica ou da visão pelo qual Deus estabeleceu para mim o sentido real da minha existência. Eu paro de olhar as coisas por essa ótica e começo a decidir fora do meu chamado, fora daquilo que eu fui vocacionado, e começo a tomar decisões por mim mesmo, e isso vão me desviando às vezes do propósito. Eu sei que isso acontece com o pastor, eu sei que com vocês não, mas às vezes acontece isso comigo. E quando eu vejo, parece que eu estou cada vez mais distante daquilo que Deus me chamou para ser, não ter ou fazer, mas ser. Porque eu posso continuar fazendo, eu posso continuar pregando para você os mais belos sermões. Eu tenho até que um estudo razoável, dá para montar muito sermão até Jesus voltar. Eu posso continuar ministrando, eu posso continuar cantando, eu canto bem, verdade, né, Dri? Se quiser depois dar uma palhinha para você. Eu posso continuar sendo abençoado, escute isso, escute. Eu posso continuar sendo abençoado por Deus, pagando minhas contas em dia, vivendo bem, dando um rolê de vez em quando, comendo um churrasquinho de vez em quando.
Aliás, por favor, a partir de agora, só salada. Chama eu, não aguento mais carne. Os irmãos chamaram para comer carne de verdade esse final de ano. Aí eu posso continuar vivendo bem, eu posso continuar, minha esposa, minhas filhas, com saúde. Isso pode tudo acontecer e maquiar para vocês e até mesmo para mim o desvio do propósito da minha real existência, da minha real vocação. Eu poderia vir aqui disfarçar muito bem aquilo que eu não me tornei, não sou em Jesus, através do que eu faço e através do que eu tenho. Vocês estão entendendo? E às vezes alguns erros se tornam patentes. Algumas pessoas veem os meus erros. Aliás, eu sou um cara que não costumo disfarçar muito meus erros. Sempre corro alguém e falo, mano, tá ruim aqui, tá ruim ali. E talvez você esteja aqui hoje, no primeiro dia do ano, e a gente não é muito aqui que fica olhando para trás, a não ser que for olhar para trás para tomar impulso para ir para frente. Aí talvez você que hoje, desse dia 1º, se olhar do dia 31 para trás, talvez você seja o Zaqueu. Talvez você não tenha se tornado a pessoa que Jesus chamou para você se tornar. Zaqueu recebeu um nome, e nesse nome tinha um propósito, e ele se corrompeu, e o seu nome deixou de ter o verdadeiro e real significado. E talvez você esteja aqui hoje dessa forma. Talvez as pessoas que nos veem ou olham para nós apenas através dos nossos atos errados, porque às vezes a gente falha e não tem como esconder. E talvez sim algumas pessoas que olharam os nossos erros, rotularam a gente, nos rotularam com outro nome. E aí, ó, tá vendo? Antigamente era crente do rabo quente. Vocês são novos, vocês não sabem o que é isso. O Natan também não pegou, não, Natan? Tá novo também. O Natan tá mais novo que eu. Onésio, lá atrás. Crente do rabo quente. Porque os nossos erros faziam com que as pessoas enxergassem a gente apenas através do filtro dos nossos erros. E passavam a nos rotularem, sem saber a luta que nós estávamos travando para vencer, para romper, para mudar. E nos rotularam, e através desses, na verdade eles deram novo nome para nós. E através disso gerou em nós uma crise existencial. E talvez você chegou aqui hoje desse jeito, olhando para trás, falando, cara, por que eu existo? Quanto fracasso, quantos acúmulos de derrota, quantas coisas ruins me aconteceram esse ano, quantas dívidas que não foram pagas, mudei de emprego e não deu certo, meu casamento não mudou nada, está tudo do mesmo jeito, e você deixa, e a sua vida deixa de ter sentido. E eu olho para Zaqueu, com esse nome incrível, deixando de enxergar o propósito real da sua existência, por causa dos rótulos que ele recebeu, por causa daquele povo que o odiava. E talvez Zaqueu estava numa crise existencial, porque ele queria ver Jesus, e ele jamais esperava que Jesus pudesse olhar para ele, porque os rótulos que ele foi recebendo
tornava impossível que Jesus voltasse a olhar para ele. E eu quero dizer para você que está aqui hoje, que os seus erros, que os rótulos que você recebeu, não são empecilho algum para Jesus falar para você: desce, que eu quero ter uma mesa contigo, eu quero falar que eu ainda te amo, que eu sei porque eu criei você. Jesus está aqui. Talvez os seus relacionamentos fizeram você desistir do seu real propósito, e talvez você ainda faça algumas coisas que são reflexos daquilo que você foi chamado para ser, mas que lá no fundo você não tem mais a certeza de que foi Deus que te chamou. Talvez você seja o Zaqueu nessa noite, e talvez essa reunião, talvez esse tempo, talvez essa igreja seja a árvore que você encontrou no caminho para poder subir, para pelo menos vê-lo. Talvez esse culto seja a sua figueira brava. Talvez esse culto seja a árvore que você encontrou para subir, para pelo menos vê-lo. Mas Jesus tem uma palavra incrível para mim e para você hoje. Que Ele não quer apenas que você o veja. Ele quer de novo trazer para você e revelar a você o verdadeiro significado da sua existência. Ele te ama. E os erros do nosso ano que acabou ontem não vão trazer um nome diferente daquele que Deus te deu. Não vão mudar quem você é diante de Deus. Então hoje Jesus chamou você aqui porque quer falar com você sobre isso, quer falar comigo sobre isso. Deus nos vê pelo nosso verdadeiro significado. Talvez você não seja completamente aquilo que Ele estabeleceu para você se tornar, mas Deus continua vendo você perfeito, da forma que Ele desejou ter criado. Talvez ainda não chegamos lá. Talvez a gente esteja igual Paulo, falando: ai, mano, não, Paulo não falou mano, Paulo falou: irmãos amados, eu não julgo que já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, deixando para trás as coisas que já passaram. A verdade é que esse pastor que vos fala, que era tão cético com relação à mudança de ano, passou a entender que do dia 31 para o dia 1º, Deus está falando para você que se você quiser, a sua história pode ser totalmente diferente do que foi no último ano. Eu não sei como é que você recebe essa palavra, mas eu sinto um alívio tão grande, uma paz tão grande, ao ouvir Jesus dizendo isso, que é impossível você não querer descer da figueira e voltar a ter uma mesa com Ele, porque Ele deseja habitar e não só visitar. Ele não quer só visita, Ele quer morar. Talvez seu último ano tenha sido aparentemente perdido. Tem algumas coisas na minha vida que eu confesso para você, que parece, cara, perdi o ano. Primeiro que foi muito rápido. Não sei nem se você lembra o que aconteceu direito esse ano. Nem as coisas ruins dá para lembrar direito, tão rápido que foi tudo. A única coisa ruim que está na minha mente hoje, não posso falar, mas eu não posso falar porque pode causar divisão entre vós. Mas é o Brasil perder a Copa. Gente, eu amo vocês, tá bom? Não tem nada a ver, eu quero que você vá para o céu comigo.
A nós cabe apenas, a palavra de Deus diz assim, que a nós cabe apenas a confusão de rosto. Jesus está falando que não consegue nem discernir o coração de um homem. Nós erramos. Então talvez seu ano tenha sido perdido em muitas áreas, de verdade. Talvez você tenha se perdido. Talvez você se perdeu. Talvez você se perdeu nas finanças, talvez você se perdeu na sua profissão, talvez você se perdeu nos seus sonhos, talvez você se perdeu no seu relacionamento, talvez você se perdeu como pai, como mãe, talvez você perdeu a mão, talvez você errou, e talvez um monte de coisa possa ter acontecido, talvez a Vivian nunca vai falar isso para vocês, mas talvez você não tenha sido o marido perfeito para sua esposa, igual eu. Graças a Deus ainda não temos aqui departamento de casais, né? Senão a Vivian está todo dia lá. Mas assim, talvez você como esposa não foi. Talvez você se perdeu, talvez no seu namoro você se perdeu. Quando tinha que consagrar Jesus, você meteu o pé pelas mãos e fez tudo errado. Talvez você não cumpriu com o seu propósito como filho de Deus. Só eu vou levantar a mão, você só responde piscando. Mais alguém comigo? Ó, quanta gente piscando, viu? Talvez você tenha sido incompreendido. Você queria dizer uma coisa e falou outra. Igual o Adriano, que nunca sei dizer o que eu quero falar. Adriano tem uma frase que é dele, o Léo Rila. Eu não sei dizer o que eu quero falar. Um dia ele falou isso aqui no ensaio, pronto, virou meme. Talvez você foi incompreendido na sua fala e distorceram tudo, e aquilo virou uma avalanche contra você. E isso te atacou de tal forma que você veio a fraquejar e desistiu e só queria ficar na figueira olhando de longe, porque você ainda ama Jesus tanto, mas por causa de tudo que foi rotulado com relação a você, você se acha indigno. Talvez Zaqueu foi isso. Talvez você seja Zaqueu hoje, que se acha incapaz, impossibilitado. Você não pode, porque você deixou de enxergar a verdadeira finalidade de você ter sido criado. Deus te criou para poder se relacionar com Ele. Essa é a primeira coisa que Satanás ataca na nossa vida, tirando a nossa identidade e nos afastando do nosso propósito, que é viver adorando a Deus. Talvez você não se ache incapaz, impossibilitado de tocar nele de novo, como aquela mulher do fluxo de sangue. Talvez achando que a sua impureza pudesse afetar a santidade dele. Mas olha para Zaqueu. E Deus falou para ele: desce dessa figueira, porque eu quero você mais perto esse ano. Desce dessa figueira, porque não tem nada a ver com o que os outros falaram, ou com os erros do seu passado. Mudou o ano, eu tenho uma nova perspectiva, uma nova expectativa para gerar no seu coração a respeito do nosso relacionamento. Eu estou falando para você que Deus está te chamando para descer e voltar a ter mesa, porque Ele deseja se relacionar com você. Zaqueu talvez fosse mais pecador do que você e eu, e Jesus passando falou: desce, porque hoje me convém pousar na sua casa. Jesus sabia quem era Zaqueu e sabia dos seus pecados. Essa é a verdade. Talvez você tenha sido rotulado por aquilo que você nem é. Talvez cometer uma injustiça, ou talvez eles estejam falando a verdade.
Não importa, porque o ano de 2023 traz novas expectativas para mim e para você. O Mestre Jesus te vê e te dá um recomeço, ressignificando ou restaurando o seu estado original. Ele fez isso com Zaqueu. Levá-lo para casa, Jesus estava dizendo assim, ó, ter convívio, relacionamento próximo. Jesus está falando para Zaqueu: você não é desconhecido meu, eu te conheço, porque foi eu que te gerei, foi eu que anunciei nos ouvidos do seu pai e da sua mãe o seu nome, porque existe algo que eu desejo fazer através da sua vida. Zaqueu estava completamente fora do seu propósito. Talvez você esteja aqui, mas não importa, Jesus está chamando você de novo para perto, para levá-lo para casa. As palavras dele podem salvar você, pode colocá-lo de volta no caminho, porque o texto diz que Zaqueu desceu depressa, pegou Jesus e foi para a casa dele. E quando ele estava lá, eu vou falar um negócio para você assim, ó. Eu amo a Bíblia, mas nessa parte eu fico tão chateado. Eu não sei se a gente vai ver, porque tem muita história isso aí. Eu fico com os meus pensamentos, eu vou falar para você não desviar muito. Mas assim, ó, se eu conhecer Lucas, eu vou falar: cara, tu é uma anta. Lucas, por que você não escreveu o que Jesus falou para Zaqueu? Facilitava a nossa ministração, né? Pegava a receitinha prontinha, né, Julião? E só lia aqui e estava resolvido. O texto não fala o que Jesus falou para Zaqueu. E talvez eu nem saiba, se fosse por mim mesmo, o que falar para você. Mas o texto diz que uma mesa com Jesus mudou Zaqueu por completo. Os paradigmas, os rótulos foram destruídos, porque as palavras dele podem salvar você, pode colocar você de volta ao caminho, pode fazer você reconhecer onde é que você errou, desviou do propósito. Porque Zaqueu, depois de ter aquele tempo com Jesus, enquanto o povo estava atacando pedra e falando: olha quem que Jesus levou, pecador, um cara que nos rouba, e começaram a falar, Jesus estava ministrando ao coração de Zaqueu, até que os olhos dele foram abertos, e ele falou: olha, eu já entendi, eu não fui criado para isso, mas eu fui criado para ser puro e justo. E a Bíblia fala que ele reconheceu a situação que estava, e através daquele momento ele decidiu mudar por completo a sua rota. O ano começando hoje nos dá a possibilidade de deixar o que ficou em 2023, em 22, e começar uma nova história em 2023 com Jesus. Recalcular a rota, entendermos o que Deus nos chamou para ser, antes de fazer e de ter. E a gente ajustar nosso caminho conforme o propósito que fomos criados, conforme a vocação que recebemos. Jesus, ó, não desvia, tá bom? Mas Jesus não está nem aí. Ele só quer te dar uma oportunidade de começar de novo, do jeito certo, e deixar as coisas que, ainda que você disfarça através daquilo que você faz,
ainda que você disfarce bem através daquilo que você tem, através dos seus talentos, através dos seus dons, você acaba maquiando ou escondendo aquilo que você foi chamado para ser e não é. Jesus colocou essa mesa para nós hoje, para você enxergar isso e mudar a rota, porque Ele te deu um nome com um significado, Ele salvou você, te colocou aqui, porque Ele quer que você viva para a sua glória. Mudar sua forma de pensar e trilhar esse novo caminho em Jesus. Porque esse cara, quando todos estavam falando que Jesus tinha se hospedado na casa de um pecador, a palavra de Deus só diz que Zaqueu levantou-se diante do Senhor e disse: Senhor, de agora em diante eu darei a metade da minha riqueza aos pobres. E se eu cobrei demais os impostos de alguém, devolverei 4 vezes mais. Zaqueu assumiu o compromisso de mudar a rota da sua vida e se tornar aquilo que Deus o chamou para ser: puro e justo. É um novo ano, é um novo começo, é uma nova rota, é um novo caminho. Comece o novo agora, em Jesus, com Jesus à mesa, numa rota diferente, sem se importar com o que as pessoas irão dizer. Jesus hoje trouxe um GPS para você se encontrar e achar o caminho de volta. 1/1 de 2023, Jesus está te chamando para ajustar a sua trajetória e se colocar debaixo de um propósito que Ele estabeleceu para você através de um novo nome que Ele te deu, depois de como cantamos aqui, através do seu sangue, purificar você dos seus pecados e conectar de novo você ao coração de Deus. Você não precisa mais subir em figueira, você pode chamá-lo para a mesa, porque Ele deseja habitar. Ele estava à porta batendo, mas você ouviu, abriu, e a palavra de Deus diz que Ele entra e ceia com você. Fala de comunhão, fala de partir o pão, fala de revelar a intimidade. Eu não sei você, mas eu estou disposto esse ano a pagar o preço que for, para alinhar o meu coração, o coração de Deus, e cumprir com o propósito real da minha existência. Eu fui chamado para ser um marido incrível para minha esposa. E eu recebi uma plaquinha aqui, um quadrinho chique, abençoado, no Supercídio aqui, que diz assim, ó: você não precisa ser perfeito para ser incrível. Eu quero ser um marido incrível para minha esposa, eu quero ser um pai incrível para minhas filhas, eu quero ser um pastor incrível para uma congregação incrível. Isso não quer dizer que eu vou ser perfeito, mas quer dizer que eu vou dar tudo de mim para cumprir o propósito que Deus estabeleceu para a minha real existência. Eu vou ser justo como Cristo é justo, eu vou ser amoroso como Cristo é amoroso, vou ser o servo de todos como Cristo serviu. As minhas decisões serão agora através do filtro do propósito da minha existência. Eu vou alinhar o meu caminho àquilo que Ele me chamou para ser, antes de ter ou fazer. Eu não sei se você está entendendo essa mensagem, mas Jesus quer restaurar o real motivo da sua existência.
Você tem que permitir que Deus transforme a sua forma de pensar e mude a sua trajetória. Eu estou falando para você que é um chamado para algo radical. Esse ano, sabe qual foi a minha maior frustração? Eu não consegui parar com açúcar, eu preciso parar. Eu não consegui parar de comer pizza, nem dá para perceber, né? Eu sei. Mas eu acordei, essa semana, falei para a Vi, falei para a Alice, né, Alice ali. Falei, mano, a partir dessa semana nós vamos voltar a caminhar. Nós vamos caminhar. Nós vamos cortar o açúcar de casa. Eu vou lutar de novo. Vou começar de novo. Eu vou de novo. Eu vou de novo. Ninguém vai fazer com que eu fique de novo em cima de uma figueira olhando Jesus, fazendo coisas incríveis sem eu estar fazendo parte. Jesus chamou você e eu para começar de novo. Não importa se 2022 não deu certo muita coisa. Jesus está falando assim, cara, as coisas erradas não mudou o meu sentimento com relação a quem você foi chamado para ser. Porque Jesus nunca desiste. Eu falei aqui, às vezes nós falhamos nos nossos devocionais, não conseguimos orar o tanto que tem que orar, ler a Bíblia o tanto que tem que ler. E às vezes vai gerando em nós uma certa culpa. E nós deixamos de ir porque ficamos com vergonha. Já não fomos tantos dias achando que Jesus já nem nos quer mais. E na verdade tem uma música que nós cantamos aqui, que é o nome que nós ouvimos quando deitamos, é o nome dele. Quando acordamos é Ele que nos chama, e todos os dias Ele continua nos chamando, porque não tem a ver com o que você deixou de fazer, tem a ver com o que Ele enxerga a seu respeito, com o que Ele gerou, criou e colocou dentro de você para você se tornar. Ele continua te chamando todas as manhãs, todas as noites, dizendo, meu filho, estou aqui. Não precisa subir numa figueira, me chama que eu vou para a sua casa. Aliás, Ele faz como Zaqueu, Ele te chama. E Ele continua te chamando, mesmo quando ninguém mais te chama. Meu Deus, eu acho que estou sentindo uma leveza no nosso ano já. Eu sou apaixonado por Jesus, que não dá para ganhar de Jesus em nada. E quanto mais a gente acha que Ele vai nos deixar, quanto mais os nossos erros nos rotulam, mais Ele nos chama e diz, não é esse o nome que eu te dei, não é para isso que eu te chamei, e eu não desisto de você. E eu quero que você fique de pé, e nós vamos cantar uma canção, e eu quero dizer para você, se Jesus não desistiu de você, não desista de você, não desista. Vamos começar de novo hoje. Esse ano é um ano de evolução para nós, como filhos de Deus, como casa de filhos. E Deus está nos chamando para isso. Então, olha só, vamos de novo. Junta comigo, tira o açúcar. Tira aquilo que faz com que gere outros nomes a seu respeito. É uma chance de começar de novo, de você ser o marido que você nunca foi, a esposa que você nunca foi, o filho que você nunca foi, o pai que você nunca foi, o filho de Deus que você nunca foi. Vamos, vamos, vamos. Em nome de Jesus.